Fala galera de GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, dando continuidade ao que foi estabelecido no roteiro de estudos, nós vamos trabalhar a segunda parte da colonização espanhola na América. No caso, na nossa última videoaula, nós abordamos a parte ali de dominação dos espanhóis sobre a civilização asteca. Tudo isso ligado à figura ali do Hernán Cortés. Agora nós vamos explicar de maneira breve a trajetória de Francisco Pizarro, um indivíduo que também se configura como mais um ali do grupo dos adelantados, os conquistadores espanhóis, que foram responsáveis pelo extermínio de diversas culturas e etnias indígenas aqui na América. No caso, o Francisco Pizarro, ele vai estar chegando à região ali do Peru, a região do Chile, aonde estava situado o Império Inca, por volta do ano de 1532. O Império Inca, de todas essas grandes civilizações que nós já trabalhamos, o Império Inca é a última civilização grandiosa, civilização mais complexa, a ter o seu ápice. Ou seja, o ápice do Império Inca é justamente a virada do século XV para o século XVI. Já por volta ali da chegada do Hernán Cortés, o Império Inca ele vivia uma verdadeira guerra civil, o que vai facilitar a vida do Fernando Pizarro, desculpa. Então, o Fernando Pizarro ele vai ter sua vida facilitada pela disputa de dois irmãos pelo trono do Império Inca. No caso, o Sapa Inca, o Atapurra, eles tinham problemas ali com o seu irmão, certo? Então, eles estavam dividindo tropas e a partir dessa confusão toda, o Francisco Pizarro vai apoiar as tropas do irmão do imperador para conseguir enfraquecer o Império Inca. À medida que o Francisco Pizarro consegue derrubar o Atapurra, ele vai colocar justamente um outro indivíduo como o imperador Inca e tentar controlar ele como se fosse um fantoche. Isso não vai dar muito certo porque vão haver outras resistências, porém, a partir do momento que os espanhóis conseguem colocar aquele fantoche, começar a se apoderar ali do mecanismo de dominação do Império Inca, o estrago já vai estar feito. Nesse sentido, eles vão utilizar, inclusive, algumas formas culturais de trabalho que foram estabelecidas pelos Incas. Por exemplo, a mita. Eu já tinha explicado a mita num outro vídeo. Os espanhóis, ao observar a mita, eles vão também se ligar que aquilo era uma possibilidade deles estarem utilizando o trabalho indígena de maneira forçada, porque a mita era uma espécie ali de tributo da população ali submetida ao imperador Inca, onde em um determinado período do ano essa pessoa largava o que ela estava fazendo e ficava trabalhando ali nas mãos do Império, em prol do Império Inca. Com o Império Inca quebrado, os espanhóis vão pegar esse mecanismo da mita e eles vão utilizar num outro sentido. Os espanhóis que estavam aqui na América, eles vão se colocar ali como uma espécie de civilizadores, tentando empurrar a cultura europeia, a fé católica na cabeça dessas pessoas. E num período de longo prazo, essas pessoas elas vão ser exploradas de que maneira? Bom, eu estou te explicando aí, eu estou te ensinando a fé católica, ou seja, ele está falando, ó, isso é importante, o espanhol está falando, isso é importante. O indígena, por sua vez, ele acaba sendo forçado àquela situação, não é que ele achava aquilo importante. Então, o europeu começa a falar, isso aqui é importante, a fé católica é importante, e por isso você deve me obedecer. Então o mecanismo deles vai ser justamente esse, um mecanismo de forçação de barra, certo? Nesse processo a mita
vai ser um mecanismo ali de exploração e dominação sobre o trabalho indígena. Um dos pontos de divergência da exploração espanhola em relação à exploração portuguesa é que, no caso, tanto os indígenas que viveram na América Portuguesa quanto os indígenas que viveram na América Espanhola, eles foram exterminados. Houve um verdadeiro genocídio na América como um todo. Contudo, os espanhóis eles foram mais eficazes em termos de implementação ali de mecanismos para conseguir manter o trabalho escravo indígena por um tempo maior, certo? Então, essas civilizações indígenas elas vão ser extremamente castigadas ali durante o processo de dominação dos espanhóis, certo? De certo que dentro desses impérios existiam populações gigantescas de indígenas, coisa que também existia aqui no Brasil, mas essas populações elas ficavam mais concentradas justamente por elas estarem submetidas a uma organização política mais complexa, no caso impérios, né? O caso do Império Azteca e do Império Inca. Diferentemente, do caso aqui da América Portuguesa, onde existiam várias tribos com estruturas políticas diferentes, com estruturas culturais diferentes, o que acabavam justamente fazendo com que essas diferentes etnias se espalhassem, por todo o território brasileiro e muitas das vezes com um relacionamento distinto entre essas tribos. Elas não se aglomeravam necessariamente no mesmo lugar, coisa que acontecia em determinados pontos da América Espanhola, que é o caso justamente da região do Peru, indo ali próximo da Colômbia também, e a região ali do sul do México, onde nós temos justamente os astecas. Certo, galera? Então, por hoje é só, é um vídeo curto, mas também muito importante para os estudos de vocês. Então, continuem acompanhando os roteiros de estudos de vocês, continuem tirando todas as dúvidas de vocês, por favor, e fiquem ligados, porque nós vamos estar trabalhando mais conteúdo, mais atividades nos próximos roteiros. Espero que vocês tenham gostado, galera. Um forte abraço e até a próxima.